Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o irmão Josué, e hoje eu vou trazer uma palavra aqui de reflexão para a sua vida concernente ao suicídio, ok? Eu tenho visto muitos pastores renomados, influenciadores, falando verdadeiras heresias em relação a esse assunto. Quando eu falo heresia, é porque brincar com a salvação das pessoas é algo muito sério. É algo extremamente sério e Deus não brinca com a eternidade de ninguém. Deus não está brincando com a eternidade das pessoas e Ele não dá autorização para que ninguém brinque com a eternidade das pessoas. Tudo que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo é com os textos bíblicos, tá certo? Eu não quero que os irmãos comam pela mão de ninguém, nem pela minha, mas que analise os textos que estão sendo trabalhados e dirigidos. Eu quero mostrar a severidade, né, do que é brincar com a salvação das pessoas, tá certo? Então eu quero ler aqui com os irmãos alguns textos. Para os irmãos verem que brincar com as coisas de Deus, principalmente com a eternidade dos outros, não é brincadeira, eu quero que os irmãos abram aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. Tá bom? Você leia aí todo o capítulo, se for possível. Mas eu quero destacar aqui dois versículos que são importantíssimos, o 8 e o 9. E ele vai dizer assim: se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerás esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei de ti. Ou seja, Deus vai cobrar da pessoa que era para falar a verdade que não falou. Versículo 9. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta. Grave essa palavra, converta. E ele, na sua iniquidade, se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Pois vocês leem aí o capítulo 33 de Ezequiel, que vai falar sobre a questão da responsabilidade e do atalaia. Ali Deus estava falando com o profeta, né, para falar sobre a casa de Israel. Mas o princípio bíblico é estabelecido. Nós somos responsáveis em ensinar as pessoas e declarar a elas a vontade, o desejo de Deus sobre a vida de cada um. Ok? E eu quero aqui destacar, tá certo? Segundo aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 10, que diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eu vou repetir. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Preste atenção. Mas a tristeza do mundo, ou segundo o mundo, produz a morte. Né? Então veja que a relação desses versículos está muito próxima. Né? E o contexto de 2 aos Coríntios, capítulo 2, vou destacar aqui o versículo 6, que diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, né, nos consolou com a chegada de Tito. Versículo 7, e não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade e o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Esses líderes religiosos, eles têm brincado com a eternidade das pessoas. Os textos que eles utilizam para falar sobre a questão do suicídio, a relação de perdão ou não com esse pecado, são textos vagos e que não tratam e não falam sobre a questão do suicídio. O suicídio, por natureza, é algo repulsivo para Deus. É algo repulsivo para Deus. Você não encontra em nenhum lugar das Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, uma ordem expressa, direta da parte de Deus, para que alguém cometa suicídio. Você não encontra. Não existe essa ordem. E existem, desde Gênesis até Apocalipse, princípios bíblicos e ordem de Deus para que as pessoas vivam. Esse viver é tanto no âmbito terreno, quanto no âmbito espiritual.
O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles sempre buscam e produzem o ato de viver, porque esse é o ato da criação de Deus, não é da morte. O que opera a morte é o pecado, mas o Espírito é o que dá vida. Quando Deus soprou, deu o seu sopro naquele barro que foi feito para ser um ser humano, aquele boneco de barro, Deus sopra o seu Espírito para que aquele barro se torne uma alma vivente. A vida, o princípio é a vida. Nós temos princípios extremamente corretos dentro das Escrituras. Eu vou citar alguns aqui. Como eu disse, não é para comer da minha mão. Analise os textos bíblicos. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó: sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então o padrão é Cristo. O padrão é Cristo. O apóstolo Paulo foi um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então ele chamou as pessoas para serem imitadores de quem? De Paulo, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O padrão é Cristo. Mas Paulo chama também a responsabilidade para si. Vamos à palavra de Deus? Jó. Jó entrou em um processo de depressão terrível. Jó. Você lê isso lá, capítulo 1, 2 e 3 de Jó. E você percebe que Jó, ele amaldiçoou o seu dia do seu nascimento, pediu para não nascer, tudo isso. Jó recebeu uma proposta para cometer suicídio da sua esposa. Sua esposa, vendo aquela situação terrível a qual Jó estava, lá no lixão da cidade, coçando as suas feridas com um caco de telha, era uma situação totalmente terrível. Aquela mulher tinha perdido seus filhos, aquela mulher tinha perdido também o conforto do seu lar, e aquela mulher estava vendo o seu marido justo, um marido bom, naquele estado, né? De se coçar, jogando cinza em cima dele, porque tinha úlceras na pele, se coçando com um caco de telha. Imagina a situação, não era uma situação fácil. E ela propõe para que Jó acabasse com aquele sofrimento, né? Tirando a sua própria vida. Aquilo era um suicídio. Perceba que Jó, como princípio bíblico, ele não faz isso. Ele fala: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é o testemunho da própria palavra de Deus, que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Se Jó não pecou contra Deus, é porque Jó não cometeu aquilo que a própria esposa dele, ainda que fosse alguma coisa como misericórdia para nós do mundo, não era para Deus. Porque o testemunho bíblico diz que porque Jó não sucumbiu, não cometeu aquilo, ele não pecou contra o Senhor. O texto é muito claro, é muito objetivo. O Senhor Jesus Cristo, que é o nosso princípio máximo, na sua tentação, Satanás leva ele em um pináculo muito grande e pede para ele se jogar de lá de cima lá embaixo. Isso é um ato de suicídio. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, está escrito, darás ordem aos seus anjos para que não tropece em nenhuma pedra. Lança-te daqui para baixo. O próprio Senhor Jesus Cristo não atendeu aquela voz de tentar a Deus. Vamos ver se Deus vai me salvar ou não. Vamos ver se eu vou para o céu ou não. Vamos ver se Deus vai fazer ou não vai fazer. O Senhor Jesus Cristo disse assim: não tentarás o Senhor vosso Deus. É óbvio que todas essas pessoas precisam buscar ajudas, tem que ter o nosso respeito para que sejam ajudadas, a nossa atenção, tudo isso eu concordo. Agora, pegar versículos bíblicos, como essas pessoas vêm fazendo, para dizer que não há diferença ou relação e por aí vai, é um total absurdo. Nós acabamos de ler aqui, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o próprio apóstolo Paulo falando sobre, a relação entre a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. O que opera o quê? Eu ouvi até pastores falando que crentes carnais são salvos. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês sabem o que significa a palavra santidade? Vocês sabem qual é o processo de santidade?
Vocês sabem que esse processo tem que estar enraizado na vida cristã e que é uma exigência bíblica. Bíblica. Sejam santos assim como o vosso Deus é santo, como o vosso Pai é santo. Santificai-vos. Não é isso que a palavra de Deus fala? O apóstolo Paulo fala para a gente lutar com as armas do Espírito, porque o Espírito luta contra a carne, para que nós não venhamos a sucumbir às vontades e os prazeres da carne. E o próprio texto bíblico diz que aquele que ama o mundo e aquilo que está no mundo se tornou inimigo de Deus. Paulo não diz lá que as obras da carne são manifestadas, e estas que são manifestadas, os que são trazidas à tona, são inimigas de Deus. E Paulo vai além, porque quando a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 5, quando vai falar aqui sobre as obras da carne, a gente vai ver Paulo dizer que qualquer um que comete essas obras, não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, não caiam nessa mentira. Ah, mas por que essas pessoas falam isso? Geralmente essas pessoas, ou elas têm algum caso na família que aconteceu, ou elas praticamente quase que trilharam isso, ou amigos muito próximos, queridos, que nós amamos, que acabaram sucumbindo e tendo aí esse ato de tirar a própria vida. Então, para não magoar a família, para não deixar ali um clima ruim, não é verdade? Então a gente tenta buscar alguma coisa, talvez, quem sabe, mas não se engane. Essas mesmas pessoas que defendem de uma forma não direta que um suicida, ele, mesmo sendo um crente carnal, operando isso, ele não perde a salvação. Perceba, elas não estão tirando suas próprias vidas. Elas não estão querendo pular de um prédio para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Elas não querem arriscar ou pagar para ver. Elas preferem, entre aspas, meio que velado, mas estimular os outros, uma forma velada de estimular as outras pessoas, mas elas próprias não vão. Por que elas não vão? Porque algo incomoda elas lá dentro. Elas sabem que o que elas estão ensinando não se sustenta dentro da própria Escritura. Nem elas acreditam no que elas estão falando. Isso é massageador de ego. Mas elas não acreditam no que elas estão falando. Porque se acreditassem, qual é o maior desejo de um crente? Não é encontrar com o Senhor, seu Deus? Quem é que diz Maranata? Não é a própria igreja? Não é as Escrituras? E a noiva diga vem, e aquele diga vem, Não é isso que está escrito lá? Em Apocalipse, no capítulo 21, vem Senhor Jesus, nos leva, Maranata, venha logo, venha ver. O encontrar com o Senhor não é algo desejável a um cristão? É desejável a um cristão, mas ninguém quer encontrar ele nessas circunstâncias, tirando a sua própria vida. Então não caia nessa armadilha. Não seja enganado por essas pessoas que estão mais comprometidas em massagear o próprio ego das pessoas do que realmente dizer o que a própria Escritura fala. Olha aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Versículo 19. Mas eu quero um pouquinho antes, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e estas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, homicídios, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, tudo isso é obra da carne. Glutonarias e coisas semelhantes a essa, tudo que é semelhante a essas são também obras da carne, são manifestadas, como já em outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se as pessoas e os pastores não querem se submeter à palavra de Deus, isso é um problema deles, serão cobrados fortemente por causa disso. Eles serão cobrados. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, procure ajuda, procure tratamento, procure a orientação da sua igreja. Nós, como igreja, devemos fortalecer estas pessoas, estar junto com elas,
sempre trazer palavras de ânimo, mas existem princípios bíblicos que não são irrevogáveis. Nem Jó sucumbiu ao desejo do suicídio, nem o Senhor Jesus Cristo sucumbiu ao desejo de se lançar e pôr à prova a Deus e tentar a Deus pagar para ver o que está acontecendo. Nem o profeta Elias, na sua depressão na caverna, ele orou e pediu para que Deus o tirasse a vida dele, mas não que ele cometesse o suicídio. Profeta Jeremias, com alto nível de depressão, lamentou o dia do seu nascimento, lamentou a sua vida, né, por conta de todas aquelas tragédias, mas em nenhum momento ele atentou contra a própria vida. Em nenhum momento ele atentou contra a própria vida. Então, o princípio bíblico está estabelecido e crente carnal não entra no reino de Deus. Ou a nossa Bíblia está totalmente errada. O processo de santificação e de buscar a santificação é um processo vago, sem nenhuma objetividade. Não existe objetividade, porque nós vamos alcançar algo a qual, independente se nós nos santificamos ou não a Deus. Ou seja, eu confesso ao Senhor Jesus, vou para o boteco, vou para um bar, não tenho nenhuma relação e atividade com o Espírito Santo, e também estou indo contra o próprio versículo 16, onde Paulo diz: digo-vos, pois, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Paulo aqui dá uma lição muito forte. Irmãos, não se engane. A questão da salvação não é uma questão de mérito, mas é de crer, exercer fé, se apropriar da salvação e andar em obediência ao Senhor Jesus Cristo e aos seus princípios bíblicos estabelecidos. O único que tem autorização para tirar a vida e dar a vida é o Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso. Não caia nessa mentira, não caia nesse engano. Ah, mas é o pastor da igreja fulano de tal. Ah, mas é o pastor da igreja fulano de tal. Eles não estão cometendo suicídio. Eles não estão tirando a própria vida para encontrar o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles sabem, eles não querem pagar para ver. Olha a palavra de Deus para o próprio Satanás: não tentarás o Senhor vosso Deus. Olha o princípio estabelecido por Jó: recebemos o bem, não vamos receber o mal. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Jó não cometeu suicídio. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.